Os gringos são apaixonados por brasileiras. Eu acho o vídeo dessa moça um extremo de serviço. Bom, não sei se será um desserviço. Vamos ver a opinião dela a respeito desta questão. Será que os gringos amam as brasileiras? Será que é ótimo ser uma brasileira na Europa? Enfim, não sei. O que eu sei é que na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você estiver no mundo, se você não souber o inglês, que é o nosso idioma, vamos dizer assim, mundial, né, praticamente, você vai penar bastante, você terá muitas dificuldades. E nós sabemos, por exemplo, que, né, você, por exemplo, quer morar na Europa, quer morar em algum país, nos Estados Unidos, quer fazer esse tipo de imigração, você ter um inglês já vai te ajudar, por exemplo, a conseguir um emprego melhor, aqui no Brasil e fora também, tá? Então, aproveite essa oportunidade que o patrocinador trouxe hoje aqui para vocês. Hoje eu quero apresentar para vocês o trabalho de excelência aí do professor Léo Ramos. Ele dá aulas de inglês, tem um canal aqui no YouTube, então a primeira coisa, já vai lá, inscreva-se no canal dele, já dá esse apoio para as iniciativas aqui do nosso canal e também para o trabalho do Léo, tá? E ele tem um recado muito importante agora. Oi, pessoal, prazer. Meu nome é Leonardo Ramos e eu sou professor de inglês. Eu desenvolvi uma metodologia para que os meus alunos pudessem aprender inglês de uma maneira descomplicada e intuitiva. O meu curso dura 2 anos, mas eu já consegui a proeza de fazer 2 alunos falar inglês em somente 9 meses. Eu ofereço suporte total por WhatsApp para tirar dúvidas e também através de lives pelo YouTube. As minhas aulas são feitas em duplas, 4 vezes por semana. Se você tiver interessado, é só falar comigo por WhatsApp e me seguir nas redes sociais. Abraço. Então, como vocês puderam ver aí pelo recado do próprio Léo, ele tem uma metodologia muito eficiente, tá? Então não é apenas um curso que você vai ter uma identificação, mas ele tem excelência no trabalho, tá? Então vai lá, se você tem interesse em aprender um idioma como o inglês, um idioma tão importante, tão crucial, como eu falei para o desenvolvimento, clica aí no link da descrição, tem também no comentário fixado, tá? E eu sempre coloco todos os canais que patrocinaram aqui, está lá também na minha aba, tá? Tem uma aba de canais em destaque ali no meu perfil. Você também pode visitar este e outros patrocinadores aqui do canal, tá certo? Bora pro vídeo. Os gringos são apaixonados por brasileiras. Eu acho o vídeo dessa moça um extremo de serviço. Porque assim, eu não sei desde quando hipersexualização e estereótipo virou paixão, mas de acordo com ela, virou paixão. Mas ela tem um pouco de sorte, ela pode falar, afinal de contas, ela é branca, loira, do olho claro. Mas a realidade é que, na verdade, muitos de nós brasileiras que moramos na Europa, nós somos hipersexualizadas. E na maioria das vezes, os gringos, eles se divertem com a gente, eles saem com a gente porque eles querem falar assim, eu saí com uma brasileira, eu peguei uma brasileira. Mas no final das contas, eles vão assumir, eles vão casar com alguém da mesma nacionalidade deles. Ai, Zilá, você tá falando que é impossível, que o amor não pode existir? Não é isso que eu tô falando. O amor, ele existe, eu tenho amigas minhas que são casadas com gringos, mas a realidade, gente, é muito diferente. Eu já morei nos Estados Unidos, hoje em dia eu moro em Londres, tô de férias no Brasil, mas eu moro em Londres. E eu já sofri ataques xenofóbicos e sofri piadas machistas do meu próprio flatmate. Tipo, o próprio cara que dividia apartamento comigo fazia piada machista comigo. Ele era italiano. Uma vez, ele fez uma piada de que, tipo assim, você não pode encostar numa mulher latina. Porque se você encostar numa mulher latina, ela engravida. E a outra vez foi quando ele não me conhecia e ele me fez a pergunta se eu fazia parte de 90% de todas as mulheres latinas que iam pra Europa só pra limpar chão. Como se tivesse algo de errado em trabalhar com limpeza. E quando eu falei pra ele que, na realidade, eu trabalhava como executiva de marketing pra uma empresa em Londres, ele ficou olhando pra minha cara, tipo... Então eu acho esse vídeo dessa moça de serviço porque ela prega uma coisa que não é real. E na maioria das vezes faz com que muitas mulheres brasileiras que estão aqui tenham essa ideia de que elas vão sair do Brasil e a primeira coisa que vai acontecer com elas é encontrar um príncipe encantado. É uma coisa extremamente preocupante, gente, porque a realidade é outra. Bom, vamos finalizar aqui o vídeo dela aqui rapidinho, né? Ela vai falar mais alguma coisa, mas a verdade é o seguinte, né? Primeira parte aí do vídeo dela, ela tá falando de toda essa dinâmica, né, das afirmações que ela escutou e tal, enfim. Eu não vou entrar tanto no mérito do caso específico dela, mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: homens e mulheres, não importa. Você tá num ambiente, você foi pra um país totalmente diferente.
um país que tem uma cultura do ponto de vista, principalmente parte financeira e tal, acima do seu, a tendência é que vai acontecer algum tipo de dinâmica onde você será tratado como uma pessoa de segunda classe, né, vamos dizer assim. Não é diferente fora, tanto para homens como para mulheres, tá? Os homens, a diferença só é que continua meio que igual, só que lá vai ter ainda mais dificuldade. Você não vai conseguir ter acesso com tanta facilidade assim, né, com uma europeia, se você já tem dificuldade aqui no país, né, aqui no Brasil. Com elas, no entanto, segue meio parecido a história. Com a diferença, é claro, de que se aqui, de repente, ela faz parte de uma categoria classe média ou coisa assim, tem um visual, né, ok, bonitinha ali e tal, vai para um país europeu, ela vai estar numa posição inferior de classe. De quebra, o cara vai saber da condição que ela veio, porque se ela tá ali no país dele, ele não acha que ela tá lá porque ela gosta da cultura, coisa assim. Ele vai achar que ela tá lá por causa do euro, por causa do dinheiro. Então, ele já enxerga nela uma condição inferior. Entende? Significa que a mulher não vai conseguir um marido gringo, alguma coisa assim? Não. Provavelmente é mais fácil você encontrar exemplares de mulheres que foram para a Europa e conseguiram seus maridos lá, do que homens que foram para a Europa e casaram com gringa. Tá? O cara que tá na Europa casado, geralmente é porque já levou a esposa lá e, se bobear, ele corre o risco de perder a esposa no meio do caminho, né? No meio da viagem aí. Então, assim, pro homem a dinâmica é totalmente diferente. Ou seja, sim, o gringo vai enxergar no feminino, lá na moça latina e tal, uma possibilidade de diversão. Que, assim, problema em si não existe, tá? A decisão é do cara ali e tal. Óbvio que, né, o que a moça pensa sobre isso, se ela vai achar isso legal, uma mulher não tem que achar isso legal, né? Se ela se respeita, se valoriza, ela não tem que achar legal isso, mas também tem a decisão. Pode ser que a loirinha do começo do vídeo gosta da ideia de ser parte ali da diversão dos caras, dos cafajestes europeus, dos sheds da Europa, pode ser o caso dela, né? Mas a verdade é que realmente não existe nenhuma adoração, nenhuma, meu Deus, paixão, sou apaixonado pelas brasileiras. O que se tem é a ideia, o conceito já de todo o estereótipo, próprias músicas que muitas mulheres inclusive corroboram, adoram e tal, Anitas da vida, Luísa Sonzas e etc, que são exportadas, né, como um conceito do que é ser brasileira, e automaticamente o cara vai imaginar que isso é realmente a situação que a brasileira vive. Aí tem o fator ainda de que, querendo ou não, o gringo ele é escasso para a brasileira, né? Então ela vai enxergar no gringo a questão de que, nossa, com esse cara aqui é o cara dos meus sonhos. Ela vai entregar muito mais do que entregaria para um mediano brasileiro que ela teria contato aqui, certo? Então tudo isso posto à mesa, os caras vão enxergar como, de fato, é vendido. Se a ideia da venda da mulher brasileira é essa, e que a própria mulher brasileira ajuda, corrobora com esse conceito, então que diferença vai ser, né? Você ir para a Europa ou você encontrar um gringo aqui no país, vai dar na mesma. No final das contas, ele vai te enxergar de mesma forma, né? Então, vamos terminar o vídeo dela aí. O menino, tipo, ele foi me apresentar pros pais dele. O pai dele me tratou super bem e tudo, mas a mãe, que também era italiana, quando descobriu que eu era brasileira, ela simplesmente falou pra ele terminar comigo. E literalmente, depois do Natal, eu nunca mais vi ele. Essa moça, no caso, gente, como eu já falei no início do vídeo, ela é branca, loira, do olho claro. Ela pode tranquilamente se passar por alemã, ou por alguém da Suíça, ou por algum outro país europeu, tranquilamente. Então, assim, a forma também, a cor da sua pele, a cor do seu olho, o jeito do seu cabelo, tudo isso vai mudar a forma de tratamento que você recebe. Esses estereótipos não dificultam a nossa vida somente. Provavelmente ajude, né? Mas a própria moça aí do vídeo, assim, querendo ou não, não sei se é o caso dela, mas ela apresenta um perfil visual que não difere tanto assim dos italianos, né? Os italianos, claro, tem os italianos de pele mais clara que a dela e cabelo loiro, mas o estereótipo padrão do italiano é moreno, cabelo escuro, né? E pele branca. Então não sei exatamente o que ela está querendo dizer com isso. Mas, na verdade, o mais provável é que a italiana não gostou do fato dela ser brasileira, tá? E, assim, mãe, é sempre bom você prestar um pouquinho atenção no que sua mãe tá falando, né? Porque ela entende do feminino também, né? Então, não sei. Não tô dizendo o caso dela, tá? Mas é importante, eu quis fazer essa ressalva aqui. No caso dela, não sei. Às vezes, realmente, a italiana lá era xarope, vai saber. Mas, é importante prestar atenção nesse detalhe, tá?
Por exemplo, eu vou falar agora de Londres. Quando você tá procurando um quarto, quando você tá procurando um lugar pra morar, muitas vezes, muitas pessoas nem consideram brasileiros quando você aplica pra um quarto ou quando você aplica pra alugar um lugar. Eles muitas vezes veem que você é do Brasil, eles nem consideram, porque eles já pensam assim, essa pessoa não tem documento, eu não vou nem perder meu tempo. E assim, eu tô num grupo, justamente um grupo do Facebook, que é pra ajudar meninas imigrantes a acharem apartamentos e tal, mas tem muitas britânicas nesse grupo, é um grupo só de Londres. E eu vi muitas meninas, principalmente mulheres negras, falando da dificuldade que elas têm de achar lugar pra morar e que muitas vezes elas sabem, elas sentem sim, que é por causa da cor da pele e de onde elas vêm. Olha, também é importante ressaltar o seguinte: isso pode acontecer? Pode, tá? Mas o que eu também sei é que existe uma certa escassez de imóveis na Europa, tá? Então é importante também não criar tanto uma sensação de puro e simples vitimismo e tal, né? Não estou dizendo que é ou não é o caso, eu não posso afirmar. O que eu posso dizer é que existe uma questão de escassez de imóveis na Europa. E aí o que que acontece? O cara lá, ele vai querer alugar por um londrino, um inglês, né? Uma pessoa que está lá, ou para um brasileiro que de repente passa alguns meses, sente saudade da terra dele e vai embora. Entendeu? Então, assim, esse fator também é considerado. Se eu fosse alugar um imóvel, eu ia. Né, se tá tão difícil, se eu tenho tantas opções de alugar para tantas pessoas, eu vou escolher o melhor inquilino para mim. Tá? O melhor inquilino é aquele que eu imagino que vai permanecer por mais tempo. Tá? Então, tem esse detalhe. Então, de repente, o que acontece muito, os brasileiros, eles acabam dividindo muito, né, espaços e tal. Não sei como tá em Londres, mas eu imagino que seja algo similar, sim. Né? Então, eles alugam espaços em conjunto, dividem uma casa ali e tal, para justamente fazer mais sentido para o cara alugar para ele, entendeu? Então, assim, tem esse detalhe também, tá? Então, não é só isso, assim, pode acontecer, não tô tirando o mérito do que ela tá falando ali, não. Mas tem esse aspecto também. Menina, gente, desculpa, ela pode viver super bem, ela pode estar morando na Alemanha com o gringo dela e tal, mas ela também tem que saber da realidade, do recorte das coisas que acontecem, que o tratamento que você recebe vai mudar de acordo com a cor da sua pele, enfim, com questões raciais, eu já deixei isso bem claro aqui. Mas, independente também da cor da pele, a mulher brasileira, ela sempre vai ser hipersexualizada na Europa. Muito difícil, porque assim, gente, eu já perdi incontáveis dates que os caras estavam me tratando super bem. E a partir do momento que eles viram que eu era brasileira, o tratamento mudou completamente pra um tratamento mais sexualizado, um tratamento mais do tipo, só quero te levar pra cama. Essas coisas. Isso é uma coisa que por muito tempo me deixou muito mal, me deixou muito triste. Tanto que hoje eu saí totalmente do cenário de date, eu já não saio mais com ninguém, porque eu tenho, assim, pra mim que eu nunca sei, tipo, quando o cara tá saindo comigo porque ele gosta de mim ou porque ele só quer realizar a fantasia de sair com uma brasileira uma vez na vida e dizer assim, peguei, sabe? Então isso é muito difícil. De todos os caras que eu já fiquei, eu posso contar nos dedos os que me trataram bem de verdade, realmente gostavam de mim, pros que realmente só queriam sair comigo porque sabiam que eu era brasileira. Então tomem muito cuidado, parem de romantizar homens gringos e entendam que, infelizmente, o estereótipo e os ataques xenofóbicos que mulheres brasileiras enfrentam na Europa e nos Estados Unidos também são diários e em diversos outros países. Eu já sofri xenofobia em um bar em Las Vegas. Então, assim, por ser brasileira. Então, assim, essa menina viajou total. Assim, total, ela vive no mundinho dela, na bolha dela, e é isso. Acordem pra realidade, gente. Essa é só a minha opinião. É isso, tchau. Bom, então ela finalizou dando essa sugestão. O que ela fala é uma situação que é importante que as mulheres entendam isso, que não romantizem mesmo. Né? Um conceito de que, eu vou para a Europa, vai ter o gringo, o príncipe encantado, enfim. A maior parte das pessoas, né, elas vão enxergar a mulher brasileira lá como realmente uma pessoa. Até porque, é como eu disse, não, uma coisa tem problema o cara querer enxergar isso na mulher? Não, tá? Não tem problema. Do mesmo modo que, por exemplo, anteriormente eu fiz um vídeo aí que já postei pra vocês, acho que hoje mesmo, né, da mulher falando que tem que normalizar a mulher que só quer dar e não sei o que e tal. O cara também. O cara, às vezes, ele só quer aquilo. Se ele tá sendo bem claro com a pessoa desde o início ali, não tem problema nenhum, certo? É o direito dele de querer, assim como é o direito da moça de, não, eu não quero, eu quero ter uma relação mais próxima, eu quero, de repente, conhecer melhor, quem sabe namorar, casar, sei lá eu. Então, é uma decisão importante. Também é importante, é claro, você valorizar isso. Não sair aí indo para 1 milhão de dates diferentes e tal, porque
essas atitudes também são mal vistas, tanto aqui no Brasil como em qualquer outro lugar. O homem ele vai buscar um pouco mais dessa ideia para entender quem é você, tá? Então, se ele acreditar que você, só por ser brasileira, já vai ser uma moça que vai querer algo só de relação íntima e tudo mais, beleza, ele tá equivocado, obviamente ele tá equivocado, porque não serão todas as brasileiras que são assim, mas infelizmente as que não são assim, que querem um relacionamento sério, vão pagar o preço das atitudes de outras, né? É chato eu falar isso, mas é verdade, né? A propaganda que existe é essa e não tem o que se fazer, né? A sua parte você tem que fazer. Se você acha que você tem esse valor, que você se preservou nesse aspecto, beleza, então. Se você conseguir entregar isso, com toda certeza vai ter, seja um gringo, um brasileiro, quem quer que seja, que vai enxergar essa questão em você, tá bom? Mas enfim, é isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje, essas nuances, né, essas questões aí, né, dos gringos e tal, que no final das contas eles são homens, como qualquer outro, tem seu lado profano e seu lado positivo, né? Mas que o cara é gringo, ele não é tonto. Ele tem uma estrutura familiar, né? Por exemplo, eu citei a questão da mãe ali, né? Que ela falou. Então tem a estrutura familiar ali ao redor, um conceito de tipo, nossa, será que ela só quer um visto, né? Nos Estados Unidos só quer o green card. Então toda essa cultura, ela com certeza existe, né? Você tomar cuidado para não engravidar uma latina, que é o que ele estava falando e tal, num tom realmente que você escuta, você fica chateado de ouvir, né? Porque eu imagino assim, ela tá falando muito da questão do feminino, né? Das mulheres que sofrem, mas com toda certeza homens também sofrem várias e várias situações complicadas indo para países aí, né? Seja na Europa, nos Estados Unidos, né? Essas situações elas são parte do problema, né? Parte do todo. Mas assim, se você tá em busca de repente de fazer uma grana e tal, pô, vale a pena mesmo, tem muita experiência interessante. Eu também já, né, fiquei um tempo nos Estados Unidos e tal, foi muito enriquecedor, foi um ano maravilhoso na minha vida, né? E aprendi bastante, aprendi o idioma, enfim, e acho crucial que você faça o mesmo também. Então já fica o convite aí, aqui embaixo tem o link na descrição, tem no comentário fixado também, aulas de inglês de uma pessoa parceira aqui do canal, né? De um cara que eu com toda certeza indico para vocês, tá? Então vai lá, já dá esse apoio, entra no canal dele, já inscreve no canal dele, já dá essa força. Fechou? Tamo junto, cowboys, e até a próxima.